بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Primeiro vou-vos explicar o que é que significa os versículos que eu recito todos os dias, quando começo a conversar ou quando começo a transmitir algo. Eu digo Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Estes versículos é um dua, é uma prece, mas Allah ensinou, ou melhor assim, Musa alayhi salam, o profeta Musa alayhi salam, fez este dua. Ele começa quando, como sabemos que Allah enviou Musa, Deus enviou Musa para transmitir a mensagem a Faraó. E Faraó era considerado como, ele considerava-se assim como Deus. Aliás, ele dizia: Ana rabbukumul a'la, eu sou o Altíssimo, eu sou o vosso Senhor. O Firaun, o Faraó, disse ao seu povo que eu é que sou o vosso Senhor. Eu não sou um qualquer, sou o Altíssimo. Então, era uma pessoa, para além de ser arrogante, para além de ter o poder, era potente, também tinha que ter um mensageiro para que transmitisse a mensagem do Criador. Então, Musa disse: Oh Allah, Rabbi shrah li. Oh Allah, abre o meu peito. Coragem. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. E facilita a minha missão. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Portanto, para além de abrir o meu peito para eu ter coragem, enfrentá-lo, isto é, conversar com ele, não ficar nervoso, não me encanhar, dizer as verdades, dizer a verdade. E às vezes, quando nós somos chamados para dizermos a verdade, recomenda-se esses versículos: não tenha medo, se você tem a verdade consigo, mesmo que seja um tirano, mesmo que seja um injusto à sua frente, recita Rabbi shrah li sadri. O Allah, abre o meu peito. Wa yassir li amri. E facilita no meu trabalho. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa alayhi salam tinha alguma dificuldade na expressão quando se falava. Então ele aqui está a dizer: oh Allah, facilita com que eu seja eloquente. Wahlul 'uqdatan min lisani, que eu não tenha nenhum entrave na minha língua, na expressão, yafqahu qawli, para que possam perceber aquilo que eu estou a dizer. Portanto, isto é um dua, ou alguns versículos do Alcorão, que eu sempre recito antes de começar qualquer palestra, qualquer encontro. Isto é o esclarecimento. Voltando para o capítulo, hoje vamos falar sobre Surat Quraysh. Depois de falarmos sobre Surat Al-Ma'un, vamos falar sobre Surat Quraysh. Quraysh, ou Qurayshita, nome de uma tribo. A tribo Qurayshita era uma tribo que tinha responsabilidade em Meca, era uma tribo que era reconhecida, e o profeta sallallahu alaihi wasallam pertence à tribo Qurayshita. E essa tribo era responsável, por exemplo, de cuidar dos peregrinos. Quando os peregrinos iam fazer o Hajj, a peregrinação, no 12º mês do calendário islâmico, iam a Meca, e no tempo do profeta, ou antes do profeta sallallahu alaihi wasallam, e mesmo há uns 100 anos, as pessoas faziam viagens longas para irem a Meca, para fazerem a sua peregrinação ou simplesmente visitarem. Então as viagens eram longas, as pessoas não iam como nós vamos hoje, utilizavam um meio de transporte diferente do que havia, do que hoje nós temos. Então as pessoas começavam as suas viagens, podemos dizer assim, um mês antes
imaginemos o 12º mês é o mês de Hajj, então no fim do 10º mês, inícios do 11º mês, as pessoas começavam a sua viagem, a sua caminhada para a peregrinação. E depois da peregrinação, também não voltavam logo, ficavam mais alguns dias, e o regresso também demorava 15 dias, um mês, dependia de onde é que as pessoas vinham, se vinham de mais próximo ou de distantes. Então a tribo Quraishita tinha a sua caravana. Tinha a sua caravana como as outras tribos tinham as suas caravanas. E eles viajavam para o sul, para o Iêmen, e viajavam para o norte, para a Síria. Porque como sabem que Meca é deserto, árido, não tem nada, então eles tinham que viajar para o sul e para o norte para trazerem mercadorias para comercializarem, para venderem, para a sua subsistência. Só que, na altura, as caravanas eram atacadas pelos piratas, pelos ladrões. Atacavam as caravanas, roubavam o que era possível roubar, às vezes massacravam pessoas, mas era comum as caravanas serem atacadas. A caravana Quraishita, não, isto tudo, estou a contar isto para vocês perceberem melhor o Surah do Quraish, em que o contexto foi revelado. E a caravana Quraishita tinha uma bandeira, como todas as caravanas tinham. Então a caravana Quraishita viajava com segurança. Viajava com segurança, indo para o sul, para o Iêmen ou para o norte, no inverno ou no verão. Porquê? Porque os ladrões, apesar de serem ladrões, os atacantes, os piratas, apesar de serem o que eram, eles dispensavam, não atacavam a caravana Quraishita. Porquê? Porque no 12º mês eles são os nossos anfitriões. Portanto, se nós roubarmos o que eles estão a levar, provavelmente nós não iremos ter quando formos a Meca. Então, a caravana Quraishita era poupada, não era atacada, viajava com segurança. Porque os ladrões não tinham coragem de roubar aqueles que são os nossos anfitriões. Duyuf ar-Rahman, eles eram anfitriões, recebiam os hóspedes. E como sabemos que na altura, quando vinham os peregrinos a Meca, não pagavam taxa, não pagavam nada. Eles é que serviam tudo. Apesar de existir o Hajj, mas era feito de uma forma diferente. Eles alteraram todo o princípio do Hajj ensinado por Ibrahim a.s., por profeta Abraão. Os mushriquins de Meca alteraram. Por exemplo, faziam tawaf, ou ma kana salatuhum, e o exemplo que o Corão dá, quando faziam o tawaf, buka'an wa tasdiya, assobiavam, batendo as palmas, né? E não era desta forma que Ibrahim a.s., o profeta Abraão, tinha feito. Mas a tribo Quraishita, a caravana Quraishita era poupada. No entanto, quando os peregrinos iam a Meca, iam fazer Hajj, davam as voltas à Kaaba, né? E sabiam que o dono da Kaaba, o senhor da Kaaba, é Allah. Apesar de eles associarem deuses com Allah. Então, com muito hikmat, com muita sabedoria, no Surah do Quraish, Allah diz: Li'ilafi Quraish, para a segurança habitual dos Quraishitas. Li'ilafi Quraish. Ilafihim, essa segurança era Rihlat ash-shita'i was-sayf. Quando eles viajavam de caravanas, quando comercializavam Rihlat ash-shita'i no inverno, was-sayf, e no verão.
Porque qualquer caravana quraishita tinha a sua bandeira. Então, de longe, os ladrões viam que não, esta caravana não pode ser atacada. Então, tinham essa segurança. E poderia ser no inverno ou no verão. Rihilat ash-shita'i was-sayf. Este versículo que eu vou recitar é que é o ponto. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Então, adorai, que adorem Rabb, o Senhor, هذا البيت, desta casa. O Senhor desta casa, o dono desta casa, é quem? É Allah. Wahdahu, único, la sharika lahu, não tem associados. Lahul mulk wa lahul hamd. A ele pertence o reino e a ele pertence todo o louvor. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. E ele tem o poder sobre tudo. Tudo. Tudo também inclui todos. Ele tem o poder sobre todos. Ele coloca quem ele quiser, onde ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Então, a adoração, basicamente, o Islã enfatiza, né, na unicidade de Allah. Porque a crença está lá. Todos nós, todos os humanos, ao meu ver, todos os humanos, nós temos o dom de sermos crentes. Depois é a nossa educação, formação, convivência, é que nos influencia se adoramos um só Deus ou se adoramos deuses. Mas a crença está lá. Então, o que falar daquelas pessoas que negam? Portanto, a crença de negação está lá. A crença está lá. Mas só que é uma crença em que a pessoa nega. Ou porque não está satisfeito com aquilo que viu, ou porque ainda está à procura da verdade. Mas todos nós, Allah colocou dentro de cada um de nós o dom do iman, de acreditar em algo. Aquelas pessoas que negam a existência do Criador, o na'udhu billah, que negam abertamente e que orgulham-se em dizerem isso, acreditam em algo. Provavelmente acreditam mais em eles ou na ciência, mas acreditam em algo. Não é? Nós temos o dom de acreditar. Esse dom que é uma dádiva, atenção, não é nosso mérito. Eu não vejo isso como nosso mérito. É uma dádiva, é um dom, é uma oferta. E em que? Acreditar na unicidade dele, que ele é único. Então, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, o Senhor desta casa. E quando nós falamos Beitullah, a casa de Deus, a partida, há um versículo sagrado do Alcorão que diz وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Masajid é plural de masjid, é Beitullah, é a casa de Allah. Masjid não é minha casa nem a sua casa. Masjid tem um dono. O dono é Allah. Fixem. Masjid não é Beitul Imam, não é a casa do imam. Eu, ou como qualquer outro imam, nós somos temporários. Nós hoje estamos, amanhã não estamos. Mas o dono, ao termos a responsabilidade temporária, não significa que eu sou ou que eu seja o dono da mesquita. Não. Quem pensa assim é hipócrita. Quem pensa que a mesquita é a minha casa, naquele sentido de posse, que é meu ou minha, é o maior hipócrita. Devemos agradecer a Allah quando Ele nos dá a responsabilidade de servir o masjid. Nós somos khadim. Nós somos serventes. Não somos donos.
Isto quando se relaciona, eu sou dono de minha casa, por exemplo, ou do meu rebanho, mas não sou dono do masjid. Eu tenho a responsabilidade, e tenho, eu como qualquer outro imã. E nós sabemos, sim, nós sabemos qual é a honra, qual é o izzat que as pessoas dão ao imã, ou a um alim, aquele que estudou o din, né? É um coitado. É um coitado. E esse coitado é aquele que lidera as orações, e esse coitado é aquele que ensina os seus filhos a lerem o Alcorão corretamente, é aquele que sacrifica a sua família só para a educação islâmica seja transmitida. Mas é um coitado, né? E há tantas mesquitas em que há um desrespeito total pelos seus imãs. Não vamos mentir, não vamos esconder a verdade. Porquê? Porque são pessoas ignorantes é que maltratam os seus imãs. E são esses imãs que na hora do seu salatul janaza está lá. Falando em salatul janaza, anteontem eu fui fazer um salatul janaza no cemitério do Lumiar e sabem quantas pessoas estiveram no salatul janaza de um muçulmano? No salatul janaza, quantas pessoas? Uma. Ouviram bem? Uma pessoa. Que Allah tenha misericórdia com essa pessoa. Eu tive, Allah escolheu-me para eu fazer, não estou a dizer com orgulho, escolheu-me, eu estava à espera que viessem mais pessoas, não vieram. Mais tarde vieram, mas na hora do salatul janaza, uma pessoa. Não ter feito o salatul janaza, todos nós seríamos responsáveis. Portanto, isto é para dizer que masjid é Beitullah, é a casa de Allah. Se você for escolhido para tomar conta do masjid, para gerir o masjid, para cuidar do masjid, agradece a Allah. Agradece. Não naquele sentido de considerar-te como o dono. Você não é o dono. Nem o imam é dono, ninguém é dono do masjid. Temos responsabilidades. E ao pormos em prática essa responsabilidade, é agradar a quem? Allah. Que Allah fique satisfeito. Este é o objetivo. Então, falyabudu rabba hadha al-bayt. Adorai o Senhor desta casa. Alladhi at'amahum. Aquele que vos dá de comer. Aquele que vos alimenta, menju, da fome. Porque se a vossa caravana fosse atacada, como as outras são, e se a vossa caravana não tivesse a proteção, as pessoas de Meca estariam a morrer de fome. Seria muito complicado. Então Allah fez um sistema de uma tal forma que os responsáveis da Kaaba, a tribo responsável, que era a tribo Qurayshita, essa caravana tivesse toda a proteção, seja no verão ou no inverno. Então Allah está a dizer que Alladhi at'amahum min ju', Ele é aquele que vos dá a proteção. Proteção contra a fome. Não só proteção, não só alimenta-vos, não só vos alimenta, wa amanahum min khawf, e também vos protege do medo. Do medo. Porque a tribo Qurayshita tinha a sua caravana, e era uma caravana que poderíamos dizer, nos dias de hoje, passava por Via Verde quando fazia as suas viagens. Então, o Corão, ao revelar esses capítulos que falam sobre aquilo que se passava no momento, mais concretamente, com a tribo Qurayshita, porque a tribo Qurayshita era a tribo responsável da Kaaba. Eles não eram donos. E é interessante que eles próprios não o consideravam como os donos, mas sim, eles sabiam que o dono é Allah. Nós só somos responsáveis. E nessa responsabilidade foram escolhidos e tentavam, por exemplo, dar de comer,
dar de beber, dar hospedagem a quem? Aos peregrinos, quando eles vinham em números de outras localidades para virem fazer o Hajj no 12º mês do calendário islâmico. No entanto, o Surat al-Quraysh foi revelado aonde? Em Meca. Aliás, os últimos 10 capítulos, desde Alam Tara até Qul A'udhu bi Rabbin Nas, tirando que é Surat al-Nasr, todos os capítulos, desde Alam Tara até Surat al-Nas, tirando o Idha Ja'a Nasrullah, todos os capítulos são pequenos, versículos muito curtos, revelados em Meca. E desses todos os capítulos que nós lemos, basicamente falam sobre a unicidade de Allah. A unicidade de Allah. Para além de pedirmos a proteção a Allah, né, antibiótico, no Suratul Falaq e Suratul Nas, para além de falar sobre aquela pessoa que desejou desgraça a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para além de falarmos sobre o acordo entre os crentes e não crentes, né, aquele acordo, a quem é que devemos adorar e quanto tempo devemos adorar, e para falarmos também daqueles que, portanto, o primeiro ponto era acreditar na unicidade de Allah, e o segundo ponto é no Akhirat, no além. O além é muito amplo. O além inclui tudo aquilo que eu estou a fazer agora. Tudo aquilo que eu estou a fazer agora e tudo aquilo que eu irei fazer agora, tudo isto, tudo que eu estou a fazer, é para o meu além. É para o meu Akhirat. Então eu pergunto a mim próprio, se eu acredito no além, se eu acredito que um dia irei deixar este mundo e que será uma continuidade, irei para um outro mundo, onde eu levarei comigo somente as minhas ações. Só, mais nada. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. Basicamente, as pessoas procuram o melhor sustento para te comer e para dar de comer. E no sustento nós estamos a falar o quê? Estamos a falar que, para além de eu ter comida na mesa, ter um sítio para ficar, ter um teto e sustentar a minha família. Esta é a maior preocupação da humanidade. Emprego, trabalho, lucro, vendas, clientes, para ter o sustento, e com esse sustento eu possa sustentar-me e a minha família, e ter pão, comida na mesa e um teto para dormir. Pois aqui tudo depende. O que é que a pessoa quer? Pretende mais? Está satisfeito com aquilo que tem? Se quer mais, devo querer licitamente ou procurar as portas ilícitas? Halal é difícil. Halal é difícil. É eterno. E é saboroso. Haram é fácil. Haram é fácil. O ilícito. E é ilusão. E tem consequências graves. Portanto, esta é a maior preocupação da humanidade, né? Todos nós. No entanto, depois, a pessoa tem a sua riqueza, vive no mundo, e como nós falamos ontem e anteontem, às vezes tenta gabar-se com os outros, quer mostrar mais, entra em concorrência, quer competir. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, quer competir. O fulano tem 2 empresas, eu tenho que ter 3 empresas. O fulano tem 5 carros, eu tenho que ter 6 carros. O fulano comprou, eu também tenho que comprar.
وتكاثر. É isto. E podem crer, quando não conseguimos entrar nesta competência, morremos frustrados. Ficamos frustrados. A sério. A riqueza, o materialismo, às vezes nos engloba, nos engole de uma tal forma, quando a pessoa não consegue ter aquele bem material, fica frustrada. Não todos. Illa ma sha Allah. Claro que não todos. No entanto, continuando, então o que é que eu preparei? Então o Corão está a dizer: Al-mal wal-banun zinatul hayati dunya. É para embelezar o mundo. Embeleza-se o mundo com isto. Al-mal wal-banun. Riqueza e os filhos. E nos dias de hoje, filhos não é garantia de você ser sustentado por eles. Não é. Nos dias de hoje, ter muitos filhos não significa que você tem o seu futuro garantido. Pense nisso. Pense nisso. Hoje em dia, muitos filhos pegam nos pais, né, quando já têm uma certa idade, e nós sabemos onde os colocam. Nem todos. Então o que é que eu levo comigo? O al-baqiyatu salihat. O que fica é salihat, boas ações. Boas ações. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. A ação for pequena, do tamanho do átomo, no dia do Yawm al-Qiyamah, eu irei ver. E se eu fiz uma má ação do tamanho do átomo, má, mesmo que seja do tamanho do átomo, eu irei saber dela. Vai ser giro, não vai ser giro, mas é uma expressão. Né? Porque às vezes utilizar algumas expressões, espero que não haja mais que uma interpretação. O Corão diz: Iqra' kitabak, lê o teu livro das ações antes do julgamento, né? Vê o filme da tua vida. Literalmente quer dizer, leia o teu livro, né? Mas provavelmente iremos receber, sei lá, algo, depende até lá qual é a forma tecnológica que nós iremos ter, uma cassete, um disco, um CD sobre a sua vida. Está ali tudo. E nós sabemos que com o tempo a passar, hoje consegue-se memorizar coisas, uma coisa pequenina. Enfim. Lê, vê, antes do julgamento. Iqra' kitabak. Lê o teu livro. Kafā bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. É suficiente para tu saberes quando fores julgado. Allah é justo. Nunca se esqueçam disso. Por favor. Ele é justo, mas justo mesmo. Portanto, nunca devemos pensar, ou sentir, ou sequer dizer que Allah não é justo. Ele é justo. E a justiça dele é justa. É justa. Mas ele dá tempo a cada um de nós. Dá, sempre. Quando é que este meu servo irá se voltar para mim? Quando? قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah perdoa tudo, excepto shirk. Portanto, estamos quase na hora do nosso dua. Eu acho que hoje é às 20h41. O dua é conversas com Allah, dua é pedir a Allah, dua é colocar os problemas que nós temos a Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Allahumma ighfir lana warhamna. Oh Allah, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Oh Allah, perdoa-nos. Oh Allah, se tu não perdoares, ninguém mais perdoará. Oh Allah, agradecemos, oh Allah, por tu teres dado shifá, saúde, a aqueles que se encontravam doentes, a quem nós pedimos, oh Allah, agradecemos porque tu deste shifá, cura, a aqueles que se encontravam doentes. Oh Allah, desta forma pedimos também para que tu dês cura a aqueles que se encontram doentes. Oh Allah, aqueles que não estão entre nós, oh Allah, o teu maghfira para com eles. Oh Allah, aceita o nosso dua, aceita o nosso pedido neste sagrado mês. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa alayka tawakkalna, wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna, birahmatika. 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا